Tem dias que não dói em um ponto exato. Dói por dentro inteiro. E o mais cruel disso tudo é que você não sabe onde começa o que sente, nem onde deveria terminar. Você apenas carrega, silenciosamente, esse volume estranho dentro de si, uma presença invisível que se arrasta junto com você para o banho, para o trabalho, para a cama. Às vezes, parece que a dor virou um morador fixo do seu corpo, e o aluguel é pago em suspiros que ninguém ouve. Você tenta parecer funcional, responde mensagens, entrega relatórios, faz o que tem que fazer, mas por dentro, você está implodindo. E não é drama. É um pedido de socorro que você mesmo não sabe como atender. Há uma diferença brutal entre querer falar e precisar soltar. Às vezes, não queremos contar nada para ninguém, porque contar exige estrutura, exige palavras. E o que sentimos não tem nome. O que sentimos é matéria bruta, é magma. É aquilo que ainda não virou linguagem. Tentar falar seria trair o que sentimos. Seria reduzir ao intelecto algo que é puro instinto, emoção crua, memória do corpo. Por isso, não queremos falar. Só queremos soltar. E como se solta o que nunca foi dito? Vivemos em uma sociedade que romantiza o diálogo e esquece do silêncio, que empurra as pessoas para grupos, para confissões, para terapias em círculo, para lives com comentários abertos. Mas nem toda dor quer audiência. Nem toda dor precisa de uma plateia. Há dores que só se deixam ir quando você fica em silêncio absoluto, em um lugar onde o único som que reverbera é o seu próprio respirar. Porque às vezes, tudo que a alma quer é ser escutada. Não por outros, mas por você mesmo. E é aqui que começa a nossa jornada de hoje. Um convite para a reconexão. Uma permissão para não precisar mais se explicar. Um ritual para soltar o que está preso por dentro. Sem precisar colocar legenda, sem precisar transformar em história. Um mergulho solitário onde, finalmente, você pode ser você. Inteiro. Com tudo aquilo que nunca disse. Feche os olhos, respire fundo. E antes que sua mente tente entender o que está acontecendo, apenas sinta. Deixe vir. Não bloqueie. Não racionalize. Se vier um choro, permita. Se vier um arrepio, receba. Se vier uma vontade de gritar em silêncio, grite. Você está em um espaço seguro agora. Aqui não é preciso ser coerente. Aqui, a alma pode finalmente tirar as roupas sociais e andar nua, como ela é. Quando a dor não encontra saída, ela vira sintoma. Vira cansaço crônico. Vira insônia. Vira excesso de controle. Vira dependência emocional. Vira um peso que ninguém vê, mas que você carrega como se fosse parte do seu próprio esqueleto. Você não precisa esperar adoecer para escutar o que sente. Você pode começar hoje. Agora. E como? Você pode estar se perguntando: como eu solto essa coisa que me consome por dentro, se eu nem sei o que é exatamente? A resposta está em um gesto simples, mas poderoso. Você não precisa nomear. Você não precisa organizar. Você só precisa deixar sair. A sua dor quer espaço, não tradução. Ela quer corpo, não palco. Por isso proponho um ritual. Não, uma fórmula. Um ritual. Reserve um lugar onde você possa estar sozinho, sem interrupções. Desligue o celular, apague as luzes, pegue fones de ouvido. Escolha uma música instrumental, profunda, que toque cordas que você nem sabia que existiam em você. Deixe que a música entre como um vento dentro de um templo. E então, escreva. Não precisa ter sentido. Não precisa seguir lógica. Deixe sua mão correr no papel como se estivesse sendo guiada por algo maior. Escreva tudo. Raiva, medo, cansaço, saudade, confusão, vazio. Escreva até doer a mão. Escreva até parecer que algo dentro de você está sendo espremido. E quando sentir que não há mais o que escrever, respire. Você pode queimar esse papel. Pode guardá-lo como um segredo sagrado. Ou pode jogá-lo ao vento.
O importante não é o destino do que foi escrito, mas o espaço que isso abriu dentro de você. Um espaço novo, limpo, sagrado. Porque quando você se escuta de verdade, algo muda, sem precisar de conselhos, sem precisar de psicologias rápidas ou frases de efeito. Apenas escutar já começa a curar. Às vezes a gente só precisa lembrar que é possível acolher a si mesmo, que não é preciso buscar fora o colo que a alma implora, que existe sim um lugar onde ninguém julga, onde ninguém opina, e esse lugar é você com você. Agora, nesse ponto do vídeo, eu te peço um gesto simbólico. Se esse conteúdo está te tocando, se você sente que precisa disso mais vezes, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Não é por vaidade, é para que mais pessoas possam encontrar esse tipo de silêncio necessário, esse tipo de cuidado que o mundo não ensina, esse tipo de portal que só se abre quando a gente tem coragem de parar. Continue aqui comigo. No próximo bloco, vamos mergulhar mais fundo nesse ritual de libertação. Porque existe um modo de viver onde o que você sente não precisa mais ser engolido. Ele pode finalmente ser vivido. Agora que você criou espaço para o sentir, talvez comece a surgir um estranhamento. Algo que a mente, treinada para respostas rápidas, não compreende. Um alívio estranho. Como se houvesse chorado sem lágrimas. Como se tivesse dito tudo, sem abrir a boca. E é isso mesmo. Porque certas dores não querem ser decifradas, querem ser testemunhadas, não por um outro, mas por você. A presença que faltava era a sua. E é aqui que mora uma das verdades mais silenciadas da nossa cultura. Você pode se acolher. Você pode ser abrigo. Você pode ser colo. Mesmo quando tudo em volta desmorona. Mesmo quando ninguém entende. Mesmo quando você próprio não entende. A verdade é que fomos condicionados a buscar validação, a ensinar que só vale se for compreendido, só conta se for compartilhado, só cura se for falado. Mas a alma não segue regras de linguagem. A alma não precisa de legenda. Ela se manifesta no corpo, no arrepio, no bloqueio de garganta, na dor de estômago, na lágrima que escorre sem aviso. E por isso, quando você escreve enquanto ouve uma música profunda, não está apenas escrevendo, está libertando símbolos, está permitindo que o inconsciente, que o corpo, que a história velada da sua existência fale. Está, aos poucos, limpando os porões da mente, expurgando traumas, dissolvendo nós, desprogramando a dor. Talvez você se surpreenda. Talvez, no meio da escrita, venha um nome, uma lembrança, uma frase que você nunca disse. Talvez venha o rosto de alguém que te marcou. Talvez venha o silêncio de alguém que te feriu. Talvez venha a sua própria voz, abafada, pedindo socorro. Não interrompa. Deixe vir. Deixe que tudo tenha lugar. Você não está se destruindo. Você está se libertando. E aqui entra um ponto essencial. Não tente consertar nada. Esse não é um momento de análise. Não é um momento de resolução. É um momento de purificação, de catarse, de vazão. Como abrir uma janela em um quarto sufocado há anos. Deixe que a luz entre. Quando você se permite viver isso, algo muda internamente. Você começa a perceber que o barulho que te incomodava tanto era o seu próprio grito abafado, que o peso que carregava era um acúmulo de tudo que não foi dito, que não era o mundo que te esmagava, era você mesmo, tentando ser forte demais por tempo demais. A força não está em aguentar tudo calado. A força está em permitir que aquilo que habita você possa viver, possa fluir, possa sair. E é por isso que o ritual da escrita com música é tão potente, porque ele une o que há de mais sensível em nós: som, emoção, corpo e expressão simbólica. Não é só escrever, é escavar, é recolher as partes perdidas, é convocar memórias que você não lembrava, é transformar angústia em arte,
Muitas tradições antigas sabiam disso. Xamãs, poetas, eremitas, monges. Todos tinham seus rituais de escrita sagrada. Não era para ser publicado. Era para ser vivido. Era um encontro com o invisível que habita em nós. E talvez você esteja precisando exatamente disso. Não de respostas, mas de um encontro com aquilo que pulsa por trás do que você mostra. Então permita-se criar um espaço sagrado, um altar interno, um momento semanal, quem sabe diário, onde você se recolha em silêncio. Escolha um caderno só para isso, um que você não vai mostrar para ninguém, um que seja seu templo, seu espelho, sua libertação. Escreva ali tudo o que estiver pesando. Escreva ali tudo o que você não conseguiria dizer nem sob tortura. Diga, mesmo que em códigos, mesmo que como um sussurro da alma. E quando terminar, escute o que ficou. Sinta o corpo. Perceba a respiração. Há uma chance de que você sinta um alívio que não sabe explicar. Um vazio bom. Agora que você iniciou esse mergulho, talvez esteja se perguntando: e agora? O que eu faço com tudo isso que saiu de mim? Com essa escrita estranha, confusa, visceral? Com esse amontoado de palavras que mais parece um desabafo de outra vida? Resposta é simples. Você não precisa fazer nada com o que saiu. Você só precisa honrar o fato de que saiu, e isso já é libertação. Existe um conceito antigo, esquecido, perdido no tempo. As civilizações mais conectadas com a alma não curavam com medicamentos. Curavam com ritos, com danças, com cantos, com o que hoje chamaríamos de expressão simbólica. Eles sabiam, de forma instintiva e ancestral, que aquilo que não é expresso adoece. Aquilo que é engolido fermenta. E aquilo que não é dançado, não é escrito, não é chorado, transforma-se em sintoma. Vivemos num tempo onde há tecnologia para tudo, mas não sabemos mais fazer uma coisa simples: nos permitir sentir. Você tem se permitido sentir? Ou tem apenas sobrevivido o ritual de escrita com música que te propus? Não é uma técnica moderna, é um resgate, é um chamado ao que te conecta com o que é essencial. Você não precisa mais ser tão racional. Você não precisa mais justificar a dor que sente, nem buscar uma origem exata. Às vezes, a dor nem é sua, é da sua mãe, do seu pai. Do que você herdou do mundo sem perceber, é da criança que foi silenciada. Do adolescente que aprendeu a ser forte cedo demais. Do adulto que vive na superfície porque mergulhar dói. Mas aqui, neste momento, você pode mergulhar. Aqui, ninguém te apressa. Ninguém te analisa. Aqui, você pode apenas ser. E o que acontece depois da escrita? Eu vou te dizer o que pode acontecer. Você pode dormir melhor. Você pode acordar mais leve. Você pode lembrar de algo que tinha esquecido. Você pode chorar dias depois, sem saber o porquê. Você pode começar a sentir vontade de mudar algo, de sair de um lugar, de deixar alguém, de começar de novo. Porque quando a alma é escutada, ela responde. Ela sussurra caminhos. Ela reorganiza a vida por dentro. É sutil, é misterioso, é mágico e é real. Sabe aquela sensação de que você vive preso num ciclo? Como se estivesse sempre repetindo os mesmos erros, se relacionando com o mesmo tipo de pessoa caindo nos mesmos abismos? Na maioria das vezes, isso não é azar, é acúmulo. É repetição inconsciente de um padrão emocional que nunca foi visto, acolhido, dissolvido. E a escrita simbólica, somada à música, cria um portal. Um portal para quebrar esse ciclo. Não é milagre, é presença. Cada vez que você escreve, escutando o que sente ao invés de fugir, você está dizendo ao universo: eu estou pronto para ver. E quando você vê, você muda, mesmo que ainda leve um tempo para sair do lugar. Mesmo que por fora nada aconteça de imediato, por dentro, algo já está se abrindo. E isso é tudo. A transformação que você busca não começa quando você resolve tudo. Ela começa quando você para de fugir de si mesmo. E eu vou te contar um segredo. Você não precisa se curar todo de uma vez.
Não precisa se tornar uma nova pessoa da noite para o dia. Não precisa dar conta de tudo. Você só precisa dar um passo por vez. Hoje, você deu um. Você se escutou. Você se escreveu. Você abriu um espaço onde antes só havia silêncio sufocado. Isso já é revolução. É assim que a alma acorda. Devagar, mas com firmeza. Agora, talvez você esteja pronto para um gesto mais simbólico ainda. Você se lembra daquele papel em que você escreveu? Você pode queimá-lo e assistir a dor virar fumaça. Pode enterrá-lo e deixar que a terra cuide do que você não sabe como lidar. Pode até rasgar e sentir em cada rasgo o desfazer do nó que estava preso. Ou, se quiser guardar, transforme isso num ritual contínuo. Escreva sempre. Que a alma pedir. Deixe rastros de si, não para lembrar da dor, mas para nunca esquecer quem você está se tornando. Você não precisa se explicar para ninguém. Você não deve se explicar para ninguém. Essa libertação é sua, é íntima, é intransferível. E se alguém perguntar, o que você fez para melhorar? Você pode sorrir e dizer, eu me escutei. Talvez eles não entendam, mas você vai saber. E isso basta. Nos próximos minutos, depois desse vídeo, não volte imediatamente para a correria. Fique, silencie. Observe como seu corpo está. Talvez você perceba uma leveza onde antes havia peso. Talvez você perceba que algo soltou, mesmo sem fazer barulho. Esse é o início de um novo ciclo. Um ciclo onde o sentir é permitido, onde o silêncio é resposta, onde você, enfim, pode ser seu próprio santuário. E antes de encerrar, eu te peço, se você se conectou com esse conteúdo, com esse tipo de cuidado, curta esse vídeo. Compartilhe com alguém que precisa se escutar. E, acima de tudo, se inscreva no canal. Porque aqui, nesse espaço, o que importa não é a perfeição, é a verdade. Você chegou até aqui, não por curiosidade, mas porque algo em você reconheceu que precisava ouvir essas palavras. Algo em você, cansado de calar, começou a pedir passagem. E agora, com um pouco mais de leveza, talvez você esteja pronto para uma das descobertas mais belas dessa jornada. Nem sempre o alívio vem com respostas. Às vezes, ele vem com permissões. Permissão para ser, para sentir, para desabar sem se desculpar, para não ser forte o tempo todo, para se recolher quando o mundo exige presença. E, principalmente, permissão para mudar. Porque quando você solta o que estava preso por dentro, algo novo quer nascer. Mas o novo só chega quando você deixa espaço. E deixar espaço exige uma coragem silenciosa, a de abrir mão do controle, de soltar o velho, de parar de repetir a mesma história em nome da segurança. A dor que você carrega talvez seja antiga, talvez não seja nem sua. Talvez venha de uma infância onde você não pôde se expressar, de um trauma que ficou entre linhas, de um relacionamento que você não conseguiu encerrar por dentro, ou simplesmente de anos e anos vivendo para os outros, sem nunca se perguntar, e eu? E quando essa pergunta chega, ela não chega leve, ela chega como rompimento, como rompante, como urgência. Talvez por isso você esteja aqui, porque alguma parte sua não quer mais apenas existir, quer viver. E viver de verdade exige desapego. Não, de coisas materiais, isso é o mais fácil. Mas de papéis, de máscaras, de versões que você criou de si para caber no mundo. Mas me diga, com toda sinceridade, vale a pena caber num mundo onde você não respira em paz? Você tem o direito de deixar de ser o personagem, de sair da peça que não te representa mais, de escrever um novo roteiro onde você não precisa mais esconder suas falhas, porque elas também são suas e merecem carinho. Aos poucos, com cada gesto de escuta interna, você vai voltando para casa, para o seu centro, para o lugar onde não precisa se explicar, porque você é, e, quando isso acontece, você começa a perceber o que realmente importa. Não é quem te entendeu.
Não é quem ficou ou foi embora, é quem você se tornou, ao se permitir atravessar a dor sem se perder de si. A partir daqui, você pode criar seus próprios rituais. Você pode escrever ouvindo o som da chuva. Pode caminhar descalço ao som de mantras. Pode acender uma vela e apenas observar a dança da chama. Pode deitar no chão e ouvir o próprio coração. Não existe certo ou errado. Existe conexão. E conexão verdadeira não vem de técnicas. Vem de presença. O que você viveu ao longo desses blocos não foi um vídeo, foi um portal. Um convite para relembrar que o seu corpo guarda memórias, sim. Mas ele também guarda chaves. E uma das chaves mais poderosas é a escrita intuitiva. Quando você escreve, você revela. Quando você revela, você cura. E quando você cura, você liberta. E essa liberdade ninguém pode tirar. Porque ela é interna, é sua, é invisível aos olhos, mas sentida na alma. Antes de terminarmos, respire profundamente, coloque a mão no peito, sinta o pulsar da vida que ainda está aí, apesar de tudo, e repita em silêncio com a voz do seu coração. Eu me escuto, eu me permito, eu me acolho, e isso já é o começo. Agora, se você chegou até aqui, eu quero te pedir algo mais. Deixe nos comentários o que você sentiu. Não precisa ser perfeito, apenas verdadeiro. Se você chorou, se sentiu alívio, se escreveu, se escutou algo novo vindo de dentro, compartilhe. Não para ser validado, mas para que outros encontrem eco na sua coragem. Esse espaço é um refúgio para quem sente demais e nunca soube onde se abrigar. Aqui, a gente não julga, a gente reconhece, a gente respira junto e se liberta, um silêncio de cada vez. Agradeço por caminhar comigo até aqui, por permitir que essa mensagem ecoasse dentro de você e por abrir espaço para sua alma respirar. Se quiser receber mais conteúdos como esse, se inscreva no canal. Aqui não entregamos vídeos, entregamos portais. Portais de escuta, de reencontro, de libertação. E lembre-se, você pode se escutar. Isso já muda tudo.